esse notebook aqui, nós vamos fazer a parte prática do Reader and Writer. Nós temos os seguintes objetivos. Nós vamos ler um arquivo CSV, nós vamos ler um arquivo JSON, nós vamos escrever um data frame, nós vamos escrever um data frame para a tabela e nós vamos escrever um data frame para uma tabela delta. Então, tudo começa aqui com... tem que atachar aqui o notebook. Então, foi atachado aqui no LabML. E vamos executar a primeira coisa, o setup aqui. Então, executando o setup, nós vamos ler um arquivo CSV. Então, aqui, a leitura do arquivo Parquet, por exemplo, eu pego a partir do Spark Session, eu pego o atributo read, que vai me retornar um data frame reader, aí eu posso aplicar o método para ler um arquivo, por exemplo, ler um arquivo Parquet. CSV, a gente o CSV não armazena no esquema. Para nós sabermos o tipo de registro. Então, aqui eu tenho um caminho onde está esse CSV, aí eu dou Spark Read para obter o reader, o data frame reader. Aí eu tenho vários métodos opção aqui que vai dar a opção de separador, por exemplo, o separador é um tab, em vez de ser vírgula. A opção header para dizer se tem a primeira linha é cabeçalho ou não. A primeira linha tem os nomes dos campos ou não. Aqui no caso é true, então estou falando que a primeira linha tem o nome dos campos. E depois tem a opção infere esquema. Infere esquema, eu coloquei true. Então eu não vou fornecer o esquema por fora e eu vou querer que ele infira o esquema a partir dos dados da tabela. Aí o método do CSV que vai ler esse arquivo que foi dado aqui. Depois eu vou imprimir o esquema. Então veja aqui que eu não estou trazendo os dados do... Eu não estou trazendo os dados do arquivo aqui. Tá? Eu estou simplesmente trazendo só o esquema aqui, por causa que o Spark ele é preguiçoso, ele é de execução preguiçosa. Então, ele não vai trazer os dados desse data frame agora. Ele só vai trazer os dados quando eu executar uma ação nele. Como eu não executei ação nenhuma aqui, ele não vai ler, não vai trazer esses dados para o data frame. Aqui, então, ele fez 2 Spark Jobs aqui. Dois jobs de Spark. Um job, esse job aqui que ele fez, aqui é o total de tarefas e o total de tarefas que foram executadas com êxito. Então, ele vai fazer uma tarefa aqui para ler o header. Então, esse job 50 é só para ler o nome dos campos. Então, ele fez uma tarefa aqui, um executor só fez isso daqui. Aí, no job 51 aqui, ele fez 5 tarefas, ou seja, cada tarefa vai ler 100 mil registros.
registros, que tem 500 mil registros, ele separou em 5 tarefas, que ele vai ler 100 mil registros cada uma. E vai fazer esses 5 em paralelo. Então, ele vai ler 100 mil registros, esses 500 mil registros vai ler em paralelo de 100 mil em 100 mil. Cada tarefa ele vai fazer 100 mil registros. Aí, por quê? Porque ele precisa ler todos esses registros aqui para inferir esse esquema. Porque se tiver, por exemplo, uma linha que tenha um string, onde deveria ser tudo numérico, aquela coluna vira tipo string. Então, aquela coluna, para você saber o tipo de uma coluna, você tem que ler a tabela inteira. Por isso que ele tem que fazer essas 5 tarefas aqui e ler 100 mil registros cada uma. Então, ele fez essa leitura aqui e demorou 3 segundos para fazer e obteve o esquema, que tem o User ID, User First Touch Timestamp e o e-mail. É um string, um long e um string. Então, você vê que esse inferir esquema é uma tarefa muito custosa, é uma tarefa muito custosa aqui para o Spark fazer, porque ele tem que ler todo o arquivo para inferir esse esquema. Então, é sempre bom quando trabalhar com CSV, inclusive, principalmente quando esse CSV for longo, por exemplo, tiver 500 mil registros, é sempre bom dar o esquema para criar um data frame daquela tabela. Porque assim ele pode criar o data frame sem ter que ler todos os registros, como aqui. Essas opções aqui que foram dadas com esse método opção, também pode ser dado como argumentos do tipo palavra-chave, aqui no CSV. Então, o separador, o header igual a true, o infer stream igual a true, eu posso dar como argumentos palavras-chave aqui do CSV, ao invés de fazer isso daqui. Também funciona. Eu posso ter a mesma resposta. E vai demorar os mesmos 3 segundos para fazer. Vai fazer os mesmos 2 jobs, um job para ler o cabeçalho e 5 jobs para ler 100 mil linhas, 100 mil registros cada. Então, eu posso definir o esquema manualmente usando esse struct type aqui. Então, eu defino o esquema usando esse struct type aqui. Eu digo que o struct type tem esses 3 fields. Aí eu dou o nome do field e o nome do tipo do field. String type, long type, string type. Então, aqui eu estou definindo o esquema previamente. Aí eu passo esse esquema definido aqui para um método chamado esquema. Quando eu faço isso, ele não precisa ler todo o arquivo para descobrir o nome dos campos, os nomes das colunas e os tipos das colunas. Eu estou dando tudo aqui. Então, quando eu faço isso daqui, ó, esse comando aqui, que lá em cima demorou 3 segundos, eu fiz em 0,7 segundos aqui. Por quê? Porque eu não precisei ler todo o arquivo. E veja que ele não gerou nenhum job para fazer isso daqui. Ele fez toda essa tarefa aqui
toda a aqui, ele fez dentro do driver, sem, sem originar tarefas que ele repassou para os nossos executores. Além desse método aqui de usar o struct type, eu posso definir um esquema usando essa linguagem, que chama Data Definition Language. Esse Data Definition Language, ele tem é assim, é o nome do campo, tipo, vírgula. Nome do campo, tipo, vírgula. Nome do campo, tipo. Então, é uma string, esse esquema definido com essa linguagem aqui vira uma string. E eu passo essa string para o mesmo método esquema. Então, quando eu passo uma string para o método esquema, ele entende que eu estou definindo esse esquema usando esse DDL. E eu posso fazer a mesma coisa aqui. Você vê que demorou praticamente o mesmo tempo para fazer as duas coisas. Então, são dois métodos alternativos de definir o esquema aqui. Eu acho muito mais fácil assim do que fazer isso daqui. Né? Então, aqui nós vimos os arquivos CSV. Agora nós vamos ver a leitura do arquivo JSON. O arquivo JSON tem uma linha para cada registro, como o CSV, só que em vez de colocar os campos separados, os valores separados por vírgula, eu boto um dicionário lá, JSON, no lugar de cada registro. Então, toda linha vai ter, além do valor, vai ter o nome do campo também. Vai ter a chave e o valor para cada campo do registro. Então, vai ser esse arquivo JSON deve ser maior do que, deve ter o dobro do tamanho desse arquivo CSV. E aqui também o arquivo JSON ele não armazena esquema. Então, para ler um arquivo JSON, ou você fornece o esquema como está aqui, né? Ou você pede para inferir o esquema através dos dados. No caso, também no JSON, você vai ter que ler todo o arquivo para inferir o esquema corretamente. E aí o método para ler o arquivo JSON é JSON, enquanto que o método para ler o CSV é CSV. Então aqui a gente vai imprimir o esquema. Veja que esses comandos todos aqui de leitura, ele não traz dado nenhum do arquivo. Tá? Ele só está basicamente, ele só está obtendo o esquema mesmo dos arquivos aqui. E a minha intenção de ler esse arquivo aqui quando eu executar um comando de ação. Então, aqui está um esquema bem mais complicado do que aquele lá de users. Tá? Porque aqui eu estou lendo um comando de eventos. Então, além de ser um arquivo maior aqui, por causa do que eu estou usando o formato JSON, ele tem muito mais campos. Então, esse arquivo aqui de eventos deve ser bem maior do que aquele de users. Então, aqui eu defino o esquema por aquele método do struct type. Né? Aí eu tenho que importar os tipos aqui desse pyspark.sql.types. Eu tenho que importar os tipos que eu vou usar. Né? Então, tem até array type aqui. Né? Tem uns campos aqui que o itens, por exemplo, aqui é um array. Né? Ele é uma lista de itens. Então, é um array. Então, array type.
Aí eu tenho que definir aqui com uma árvore. Isso daqui vira uma árvore de tipos, né? Então, eu tenho que definir toda a árvore de tipos aqui, usando esse struct field, struct type, struct field, struct esse struct type aqui para esse esquema. Quando eu passo o esquema nesse formato aqui, ele entende que o esquema está nesse formato aqui de struct type. Então, esse comando aqui deve executar rapidamente. 0,7 segundos. Ele nem chegou a tocar no arquivo aqui. Por quê? Porque eu não trouxe dado nenhum do arquivo e já defini o esquema por fora. Então, ele fez isso dentro do driver. Tanto que ele não gerou aqui jobs para fazer isso, né? Isso daqui, ele gerou jobs aqui. Ele gerou 8 jobs, 8 tarefas aqui. 8 tarefas para ler 500 mil registros. Então, ele deu aqui 500 dividido por 8, aí ele deu 65 mil registros, 65 mil registros aqui em cada tarefa. Aqui ele não precisou fazer nenhum job para ler a tarefa, porque ele não precisou ler registro nenhum, porque eu defini o esquema por fora. Aqui. Então, aqui a gente pode definir o esquema usando a mesma linguagem lá, DDL. Só que aqui é um pouco mais complicado, que eu tenho struct e tenho arrays como campo, tipos de campo. Mas é fácil. O struct, os parênteses aqui do DDL, esses parênteses angulares aqui. Então, você coloca os campos do struct dentro desses parênteses angulares e do array também, entre esses parênteses angulares. Fazendo isso daqui, eu defino o esquema aqui. Daí eu posso executar isso daqui e ele vai executar nos mesmos 0,7 segundos. Tá? Aqui usando o esquema TDR. E agora a gente vai ver o Data Frame Writer. O Data Frame Writer é uma interface para escrever um data frame num arquivo. É um campo, é um atributo do data frame. Então, quando você chama esse writer aqui, significa que ele vai escrever esse data frame num arquivo. Tem várias opções, né? Tem aquele modo lá que eu já expliquei, e aqui o formato Parquet, e depois o nome do arquivo. Então, vamos escrever, por exemplo, aqui, o nome do arquivo vai ser esse daqui, users.parquet. Eu vou adotar a compressão snap, por causa que é Parquet tem compressão. O modo overwrite, ou seja, vou sobrescrever o arquivo, e aí eu vou escrever no arquivo. Aqui, é claro, ele vai acessar os dados, né? Não tem jeito de fazer isso daqui preguiçosamente. Ele vai acessar os dados e vai escrever lá no arquivo. Por isso demorou 6 segundos para fazer isso. E aqui a gente pode fazer uma listagem dos arquivos que está nesse Altpath aqui. Estou fazendo a listagem
desse outpath, desse users output path, eu vejo que ele criou aqui 5 partes. Ele criou 5 arquivos, ele dividiu em 5. Por quê? Porque ele deve ter feito 5 tarefas para fazer isso daqui. Ó. Vamos ver aqui. Quantas tarefas ele fez? 5 tarefas. Então, cada tarefa ele escreveu num arquivo diferente. Então, por isso que ele gerou 5 partes do arquivo. Ele gerou esse arquivo em 5 partes. Por isso, quando fazer, por exemplo, um append, se fosse append aqui, por exemplo, ele ia gerar mais uma parte aqui do arquivo. Ele não vai mudar o arquivo que está lá, né? Ele vai sempre, cada tarefa escreve num arquivo diferente. As tarefas nunca escrevem para o mesmo arquivo. Né? Dessa forma, ele consegue fazer paralelo. A tarefa que escreve nesse arquivo e outra tarefa escreve nesse arquivo aqui. Ele dividiu lá os 500 mil registros que tem esse arquivo, né? Ele dividiu 100 mil registros cada parte. E cada tarefa escreveu num registro, num arquivo separado, de tal forma que uma escrita não interfere com a outra. Então, as tarefas ficam independentes. Se eu escrevesse no mesmo arquivo, ia dar conflito entre uma tarefa e outra. Aqui a mesma coisa, em vez de eu colocar as opções aqui como um comando option e o mode também aqui separado como o método mode e o método option, eu posso colocar essas opções aqui como atributos de palavra-chave do parquet aqui. Então, aqui eu coloco compressão snap e o mode override aqui. Então, é a mesma coisa que eu fiz aqui, só que talvez seja mais abreviado aqui, de escrever a mesma coisa. Então, aqui ele deve ter feito os 5 tarefas aqui também, ó. E demorou o mesmo tempo. Lá demorou 6 segundos, aqui também demorou 6 segundos. Além de escrever para arquivos, eu posso escrever para tabelas. O que são tabelas para o Spark? Tabelas no Spark são arquivos cujo o metadados é gerenciado pelo Spark, ou seja, ele registra as propriedades do arquivo num banco de dados que se chama metadados. É um banco de dados de metadados. Então, aqui no caso, os metadados não são gerenciados, ou seja, ele escreve no arquivo e o arquivo tem os metadados. Aqui não, aqui ele escreve no formato Parquet no arquivo, mas ele gerencia os metadados também. Então, ele cria uma tabela no metadados. Então, aqui é a mesma coisa, só que em vez de colocar Parquet, por exemplo, aqui o formato que eu quero escrever, eu coloco assim, Save as Table. Então, ele vai criar uma tabela chamada eventsp com os dados desse eventsdf. Então, a partir daqui, eu consigo fazer comandos SQL usando essa tabela, eventsp. A gente viu um outro comando que cria uma tabela também, mas é uma tabela local
temporária, que é o Create or Replace Temp View. Ele cria uma tabela temporária local. Esse não, esse cria uma tabela permanente, que não é temporária, global. Ou seja, todos os clusters vão poder enxergar essa tabela. Ela é global. Enquanto que essa tabela aqui, criada pelo Create or Replace Temp View, ele vai criar uma tabela local que só dá para enxergar nesse cluster. E depois que o cluster morrer, essa tabela temporária desaparece. Enquanto que essa tabela aqui, ela permanece gravada em disco. Então, demorou aqui 24 segundos para escrever essa tabela aqui. Demora mais, né? Aqui, ó. Ele faz mais jobs. Em vez de fazer um job só, ele faz vários jobs aqui para armazenar tantos metadados quanto escrever na tabela. Aqui a gente tem o print. Ele vai escrever em que database? Ele vai escrever num database que foi criado naquela preparação da sala de aula lá. Primeira célula que a gente executou no aqui no notebook, ele criou essa variável chamada database name e criou um database com esse nome. Então, o database name está aqui, esse nome compridão aqui. E ele aparece aqui também, né? Se eu aparecer aqui no data, ele vai aparecer o database aqui, ó. E tem a tabela events P lá dentro. Agora a gente vai ver o formato Delta, que a gente explicou que é um formato, é uma camada por cima do Data Lake original que dá confiabilidade no Data Lake. Dessa forma, eu não preciso ter mais uma camada adicional de Data Warehouse para fazer Analytics e Machine Learning. Eu tenho essas vantagens aqui, tem transações ácidas, né? Unificada, o processamento streaming batch é unificado, tem o viagem no tempo, né? Tem todas essas vantagens. Então, eu tenho versionamento dos dados, né? É isso que essa camada Delta Lake me dá. Então, aqui eu vou escrever os resultados para o Delta Table. Aqui eu não tenho um comando, por exemplo, Delta, aqui, por causa que o Spark ele foi desenvolvido antes de ter esse formato Delta. Então, não tem um comando Delta aqui para salvar os dados em Delta. Então, eu tenho que dar o formato aqui com esse método format. Então, eu dou o método format, Delta, o mode override. Aí, em vez de eu escrever aqui Delta e o caminho para escrever, eu coloco save, porque o formato está escrito aqui. Então, aqui eu estou gerando um arquivo Delta. Então, esse arquivo Delta aqui, eu tenho todo o versionamento. Então, se eu fizesse várias transformações
nessa tabela aqui, várias transformações nessa tabela aqui, ele ia armazenar todo o histórico de transformações da tabela, de tal forma que eu possa fazer até a viagem no tempo aqui. Tá? Também gerou vários jobs aqui para fazer isso daqui. Bom, aí terminamos o notebook. E aí, para a próxima reunião, a gente vai fazer esse lab aqui de ingestão de dados. Então, nós vamos ler arquivos CSV contendo dados do produto. Então, as tarefas que nós vamos ver, nós vamos fazer é ler inferindo o esquema, ler com um esquema definido pelo usuário naquele formato lá do struct type. A gente vai ler com um esquema definido com um string no formato DDL e a gente vai escrever usando o formato Delta.